Então vamos lá. O que é que nós vamos ver aqui nesse capítulo, nesse último capítulo, que vai ser bem rapidinho ele, que é bem fácil. Vamos ver as razões trigonométricas no triângulo retângulo, razões trigonométricas de ângulos notáveis, vou explicar para vocês por que são ângulos notáveis, e as relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Vamos lá, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então você estudou no capítulo anterior o Teorema de Pitágoras, que envolve relações entre lados de um triângulo retângulo. Agora nós vamos estudar as relações que envolvem tanto as medidas dos lados quanto a medida dos ângulos de um triângulo retângulo. Então a área da matemática que estuda as relações chama-se trigonometria. Ela tem aplicações importantes em vários ramos, como engenharias, astronomia e na geografia. E aí a gente já começa observando aqui, ó, os catetos de um triângulo. Observe no triângulo retângulo a seguir que A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Isso a gente já sabe, né? Isso todo mundo já observou. Então, o A, ele é o maior lado, está oposto ao maior ângulo, ele é a hipotenusa. B e C aqui são os catetos. Agora vocês estão vendo aqui esses ângulos internos além do ângulo reto. São os outros dois ângulos agudos nesse triângulo retângulo, que aqui a gente vai chamar de alfa e de beta. Só uma coisinha aqui, para ficar claro para vocês que aqui a trigonometria realmente é bem usada. Então ele tem aqui, ó, há registro do uso das razões trigonométricas no papiro de Hind, datado de 1650 a.C., porém a mais antiga tabela trigonométrica, que a gente vai ver depois aí, essa tabela trigonométrica, gente, é para consulta, vocês vão consultar à vontade ela, porque é impossível de memorizar tantos valores, não é isso? A mais antiga tabela trigonométrica descoberta pertencia a Hiparco, em 146 a.C. Importante astrônomo da antiguidade, Hiparco usou a tabela para descrever o movimento da Lua e do Sol. Vamos lá, vamos ver esse triângulo aí, retângulo que vimos. E aí vamos lembrar de palavrinhas importantes. Oposto e adjacente. Vocês lembram o significado da palavra adjacente? Adjacente significa, gente, que se põe ao lado. É um vizinho. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo alfa, A é hipotenusa. Quem é que é o ângulo? Quem é que é o lado vizinho ao ângulo alfa? O lado vizinho é o B, porque A é hipotenusa, ok? Então, o cateto vizinho é o B. Então, eu digo que B, ele é o quê? Adjacente ao ângulo alfa. E C, ele está em oposição ao ângulo alfa. Então, C, logo, é cateto oposto. Então, lembre-se, hipotenusa é hipotenusa. Se eu estou fazendo a relação com o ângulo beta e pergunta para você, olha, se o ângulo é beta, quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o cateto que está imediatamente ao lado dele, ok? É o cateto vizinho. Quem é o cateto vizinho? Cateto C. E quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o cateto B, porque o A sempre vai ser hipotenusa. Então, são essas coisas que vocês têm que prestar atenção. No outro caso, não confundir a altura, quem eram as projeções, quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Agora você não pode confundir o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Então, lembrando a palavra adjacente. Oi, diga. Não, o ângulo. Isso, o ângulo tem um cateto adjacente e tem um cateto oposto. A hipotenusa é hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser descrita. Toda vez que eu falar de hipotenusa, eu tenho que... ele vai ficar bem distinto para vocês. Aquilo ali é hipotenusa. E C é o quê? Cateto
adjacente ao ângulo beta e ele é cateto oposto ao ângulo alfa. B é o que em relação ao ângulo beta? Se eu pergunto para você, esse lado B aqui em relação ao ângulo beta, ele é o quê? Ele é um cateto oposto. Cateto. Deixe bem claro isso. Cateto oposto. E em relação ao ângulo alfa, B é o quê? É um cateto adjacente. Então, a palavra adjacente é só vir na cabeça. Vizinho. Ele é vizinho. E aí vamos para as razões trigonométricas. Primeira razão, as primeiras duas razões são seno e o cosseno. Vamos lá. Considerando esse mesmo triângulo que nós estamos vendo aqui, nós vamos ter essas duas razões trigonométricas. A razão, lembrando que é o quê? Uma divisão entre dois valores, entre dois números. Então, vamos lá. Qual vai ser a razão do seno? O seno do ângulo alfa, se eu quero esse ângulo alfa daqui, eu vou usar essa razão aqui, ó. Seno é cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Você está vendo que ele fica bem claro. Cosseno é o cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. Então, são duas coisas que tem que ficar bem claro para vocês. Professor, como é que eu vou saber quando é seno e quando é cosseno? Isso vai ficar rapidinho claro para vocês. Então, só quero que vocês memorizem inicialmente. Seno é cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Depois a gente vai falar dos ângulos. Cosseno é cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. Então, vamos sair daqui, ó. Eu vou sair dessa tela, vou para uma tela escura aqui, para vocês não pescarem nessa questão. Eu vou colocar um triângulo aqui qualquer. Um triângulo retângulo. Tem um X, tem um Y, aqui eu tenho um ângulo reto. A, B, C. Lembrem aí para mim, o que era o seno mesmo? Pronto. Então, eu quero o seno de Y. Quem é o seno de Y? O ângulo é esse aqui, ó, o ângulo Y. Aí você me diz, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo Y? Quem é a hipotenusa? Então, seno de Y é C sobre A. Essa é a razão trigonométrica, ok? Quem é o seno de X? O ângulo agora é o X que eu estou pedindo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é a razão? Muito bem, só isso. Vamos lá. E aí teve o cosseno. Cosseno, diz aí para mim o que é o cosseno mesmo. Cosseno é o que? É o cateto o quê? Pronto. O seno é o cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. Então vamos lá. Eu quero o cosseno do ângulo X. Quem é o cosseno do ângulo X? C sobre A. Muito bem. Quem é o cosseno de Y? Muito bem. Cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. Vocês estão... Eu quero que vocês observem uma coisa. Observe aí o seno e o cosseno que acabamos de fazer. O que é que está acontecendo?
Quem que é igual? Quem que é igual a quem? Isso mesmo, vocês vão ver que essa relação sempre vai ser igualitária. Então, o seno do ângulo x, cadê? Seno do ângulo x é o cosseno do ângulo y. É o mesmo. O seno do ângulo y é o cosseno do ângulo x. Pronto. As duas primeiras razões finalizadas. Vocês já sabem. Vamos para a última relação de razão. Tangente. Temos aqui o seguinte. Tangente, a relação vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto. Então, vamos lá. Então, usando essa mesma telinha daqui, eu quero a tangente do ângulo x e quero a tangente do ângulo y. A única coisa que vocês vão ter que memorizar é o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Isso eu acho que não tem problema algum. O restante fica fácil. Vamos lá. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então eu quero a tangente de x. X é esse ângulo aqui. Qual vai ser a razão do cateto adjacente, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente? Que razão vai ser essa? Pronto. B sobre C. E a tangente de y? Olha o ângulo y. Quem é a tangente? E o que é que vocês observam? São o quê? São inversas. Então, a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do outro. Acabou. Vamos lá? Isso aqui é rapidinho, não tem muito o que fazer não. A gente não tem cálculo nenhum aqui, ó. O seno do ângulo B. Esse é o ângulo B, esse é o ângulo C, ok? Seno do ângulo B. Qual vai ser o seno do ângulo B? Correto. Então, seno do ângulo B é 35 sobre 37. Letra B. O cosseno do ângulo B. Isso, cateto adjacente sobre medida da hipotenusa, 12 sobre 37. Letra C, tangente do ângulo B. Cateto oposto sobre cateto adjacente, então 35 sobre 12. Letra D. Eu tenho seno do ângulo beta. Oh, desculpe. Ele repetiu. Com certeza que ele quis dizer C, não é isso? Vamos fazer do ângulo C. Bota aqui, ó, seno de C. Ele repetiu. Deve ter sido erro. E aí, seno do ângulo C, qual vai ser? O seno do ângulo C é o cosseno do ângulo B. Lembra? 12 sobre 37. Fiquem sempre atentos a esses detalhes. Cosseno do ângulo C. O cosseno do ângulo C é o seno do ângulo B. 35 sobre 37. E F, tangente do ângulo C, é o inverso da tangente do ângulo B. Isso, 12 sobre 35. Acabou. Só vou fazer mais uma letrinha, uma questãozinha aqui, a letra A. Então, gente, difícil? Não, né? Vai parar só por aí, professor? Não, também não vai ser somente isso.
Isso aqui vamos dizer assim, é um treininho para vocês não esquecerem das razões, que é o principal que vocês têm que saber. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Quando a gente falar de seno, nós estamos falando de cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Se nós estamos falando do cosseno, nós estamos trabalhando com cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. E tangente, nós estamos falando da razão que é do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto. Então vamos lá. Em cada um dos triângulos retângulos, determine o que se pede. Seno do ângulo B. Seno do ângulo B. O ângulo B é esse aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Qual vai ser? 20 sobre 29. Seno do ângulo C. O ângulo C é esse aqui. E aí? Aí você vai dizer assim, mas professor, seno do ângulo C é o cateto oposto, ele não tem medida aqui sobre a hipotenusa. O que é que se ele não tem a medida dali, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, se aí é um triângulo retângulo, não é isso? Eu vou ter que determinar esta medida daqui nesse triângulo retângulo que eu vou chamar de x. Se a gente está trabalhando com a medida dos lados, isso aqui é um teorema de Pitágoras que eu vou ter que aplicar para encontrar o valor de x. Então, esse x aí é o quê? Um cateto, não é isso? Hipotenusa é o 29. Então, 29 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Diz aí para mim, calcula aí para mim, qual é o valor de x? (21). Significa que esse triângulo retângulo, eu posso afirmar que ele é um triângulo retângulo quê? Pitagórico, não é isso? Porque todas as suas três medidas são números naturais. Então, x é igual a 21. Para quem não fez, está aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 29 ao quadrado deu quanto? 849? 841 menos 400, não é isso? Então, x ao quadrado vai ser igual a 441. Essa aqui, raiz quadrada exata mesmo. 441, x é igual a 21. Pronto. Agora a gente já pode fazer os outros. Quem é o seno do ângulo C? Quem é? 21 sobre 29. Quem é a tangente do ângulo B? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O ângulo B está aqui. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Qual vai ser a razão?
Oxe, gente, vocês ainda estão aí demorando para fazer isso? 20 sobre 21. Bora lá. Sabemos que num triângulo equilátero, a bissetriz ela vai coincidir com a altura e vai se coincidir com a mediana. Se eu chamo isso aqui de lado, triângulo equilátero, todo mundo sabe que os três lados têm medidas iguais. Se essa bissetriz ou altura ela coincide também com mediana, quer dizer que esse lado L aqui de baixo, ele se dividiu igualmente. Por isso vocês estão vendo lá no livro L sobre 2. E aí vocês vão observar que nós temos aqui dois triângulos retângulos. E outra coisa também importante, nós sabemos que todo triângulo equilátero, todos os seus ângulos internos medem quanto? 60 graus, correto? Então, se isso aqui é uma bissetriz, aqui é um ângulo de 30 graus, aqui é um ângulo de 60 graus. Logo, aqui também é um ângulo de 60 graus. Vou botar aqui 30. Então, vamos lá. E aí ele tem o seguinte, se eu for aplicar o teorema de Pitágoras, para poder determinar aí, em relação... Ele está dizendo assim, olha, ele diz que a relação para encontrar a altura, vocês viram isso ano passado, no 8º ano, a altura de todo triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso está aí no livro, está desenvolvendo para você. Como é que a gente vai calcular, então, seno, cosseno de uma tangente? Eu sei que seno de 60, ou seja, o seno desse ângulo daqui, vai ser essa medida daqui, não é isso? Que é o cateto oposto, que eu estou vendo aqui, ó. Esse aqui é o cateto oposto, sobre medida da hipotenusa, que é o L. Certo? Tudo ok? Então, seno de 60... O seno de 30 graus seria o quê? L sobre 2 sobre 2. Então, nós temos aqui o seguinte. Se a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2, isso daqui é a altura. O que é que vai acontecer? Se eu for calcular o seno de 30 graus, eu só vou fazer dois exemplos, ok, gente? Senão eu sei que vai ficar uma dispersão terrível e vocês vão acabar não focando o que a gente tem que aprender aqui. Então, seno do ângulo de 30 graus, eu vou ter o cateto oposto a ele, L sobre 2, sob medida da hipotenusa, que é o L. Como é que a gente faz fração sobre fração? Vocês lembram? Não é a primeira, não é isso? Multiplicada pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de L? 1 sobre L, não é isso? E a gente faz o quê? Corta, corta, aplicando a técnica do cancelamento. Aí fica aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1 sobre 2. Então, todas as vezes que a gente for calcular o seno do ângulo de 30 graus, ele vai ser o quê? 1 sobre 2. E qual é o cosseno de 30 graus? O cosseno não, desculpe. O cosseno de 60 graus. De 30 graus não, de 60. É o mesmo, lembra que eles são iguais? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Então, o seno de 30 graus é o cosseno de 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é também 1 sobre 2. Se eu quiser calcular agora, vamos ver aqui, ó, só para poder vocês compreenderem isso aqui, ó. O cosseno de 60 graus, então eu tenho esse ângulo daqui, ó, 60 graus. Quem vai ser o cateto oposto a 60 graus?
ou desculpe, o cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai ser L sobre 2 sobre L. Tá vendo aí que dá no mesmo? E aí vai ficar aquele L sobre 2 vezes 1 sobre L. Eu vou aplicar a mesma regra. Ó, 1 sobre 2. Tá vendo que é a mesma coisa? Então, como é que eu vou construir essa tabela, professor? Eu não vou conseguir memorizar dessa forma. Tem uma musiquinha que faz com que eu construa essa tabela de forma bem prática. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Construir isso aqui, ó. Seno, bota assim, ó, cosseno, tangente. Quem são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus, na ordem, 60 graus. Aí você faz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. Olha que bonitinho. Construir a primeira parte. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Professor, e tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha que maravilha. Bom, então como é que eu vou usar? Eu tenho aqui, ó, já está respondido isso no livro, mas pelo menos para explicar para vocês como é que a gente vai chegar, qual é a razão correta que a gente tem que usar. Então você tem aqui o seguinte, esse triângulo retângulo, ele quer que você determine simplesmente o valor de x. E aí eu vou analisar a figura. Ó, x é o que em relação a esse ângulo de 30 graus? Ele é um cateto oposto, ele é um cateto adjacente, ele é hipotenusa? Ele é quem? É isso que vocês vão começar a observar. Isso, ele é cateto oposto. E essa medida aí de 13, ele é o que em relação ao triângulo retângulo? Hipotenusa. Qual é das três razões, seno, cosseno ou tangente, que utiliza cateto oposto e medida da hipotenusa? É seno, cosseno ou a tangente? Cateto oposto e hipotenusa é seno. É assim que você vai entender. Então, seno do ângulo de 30 graus é o cateto oposto sobre medida da hipotenusa, que é 13. Aí você vai lá na tabela. Quem é o seno de 30 graus? Quem é mesmo? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aí você vem aqui, substitui. Tá vendo? Por 1 sobre 2. E vai fazer o que aqui? Cruz credo, não é isso? E aí pronto, eu vou descobrir o valor de x. Então, ó, 2x igual a 13. X vai ser igual a 13 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? 6,5. Isso mesmo, só substituir. Entendido? Mas é só substituir, lógico, somente. Mas você tem que saber qual é a razão trigonométrica que você vai usar. Eu não posso fazer assim de qualquer jeito, usar tangente, usar seno. Eu tenho que fazer análise da questão. Por que eu sei que aqui é seno? Porque a única razão trigonométrica onde eu tenho cateto oposto e hipotenusa é seno. Por isso que eu falei para vocês, olha, isso é obrigação a partir de agora. Saber o que é seno, saber o que é cosseno, saber o que é tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá, vamos para outro. Aqui também, outra questão do próprio livro. Que já está respondido lá, mas vamos fazer a análise. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Então,
Você está vendo aqui, ó. Esse daqui é o ângulo formado na hora da decolagem pelo avião, um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 1000 metros, pronto, o avião percorreu 1000 metros, aqui nessa direção. Qual é a altura atingida pelo avião? Está representada aqui pela letra H, a altura sempre perpendicular. Então aí você está vendo que está formando esse ângulo reto aqui. E aí eu vou analisar. Olha, H é o que em relação a esse ângulo de 30 graus? E esse 1000 aqui é o que? Logo, qual vai ser das razões que eu tenho cateto oposto e hipotenusa? Seno de novo, não é isso? Então, eu vou de novo lá. O seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, H, sobre 1000. Então, substituo. Ficou igualzinho ao outro. Horrível isso. E aí eu faço cruz credo, ó. 2H vai ser igual a 1000. Então, 1000 dividido por 2, que vai dar a altura de 500 metros. Vai acontecer a mesma coisa com seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. É só substituir. Vamos ver algumas questões aqui. Pronto. Antes de eu ir para algumas questões, tem esses valores aqui também, ó. Se vocês repararem, a página 69, a página 70 tem as tabelas dos ângulos que não são notáveis. A questão, quando não vier, no caso do livro de vocês, vocês vão consultar aqui a tabela. Usar esses valores. Por exemplo, eu tenho um ângulo cujo é 12 graus. Eu vou calcular o seno desse ângulo. Aí você vai lá, procura 12 graus e vai ver que o seno dele é 0, aí você substitui por esse valor. Entendeu? Para os ângulos que são notáveis, vocês já sabem que vocês têm a obrigação de saber. Vamos ver alguns exemplos aqui. Cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá, olha a questão aqui, ó. Um gatinho está preso em uma árvore a alguns metros do chão. Seu dono, pensando em retirá-lo, apoia uma escada de 13 metros de comprimento do ponto em que está até o ponto que se encontra o gatinho. Então, tem a altura da escada o comprimento da escada, desculpe, é de 13 metros. E eu estou descrevendo um ângulo de 23 graus com essa escada. Pronto. Determine a altura aproximada. Então, ele está querendo saber aqui, ó, a altura aproximada do ponto em que o gatinho está na árvore. Vocês estão vendo aqui que ele diz assim, ó, dados. Seno de 23 graus é 0,385, cosseno de 23 graus é 0,925. O que eu disse para vocês, quando não é notável, ele é obrigado a colocar. No livro aí, as questões, vocês consultam a tabela. E aí, eu quero saber qual é a altura. Se eu quero saber qual é a altura, eu vou colocar aqui um X aqui, ó. Eu vou colocar um X aqui. Eu vou usar seno ou cosseno para determinar essa altura. Me diz aí. Está finalizando a aula. Seno ou cosseno.
Gente, não é difícil. Analise. Esse x aqui, que é a altura, em relação a esse ângulo de 20 graus, ele é o quê? Preste atenção, Eduardo. Esse ângulo, esse x aqui, ele é um cateto. Em relação a esse ângulo de 23, ele é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Então, gente, eu vou usar seno, porque aqui, ó, a escada, o comprimento da escada aqui, ó, ela está oposta a um ângulo reto. É o quê? Isso aqui? Hipotenusa. Então, vai ser o seno de 23 graus igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 13. Quem é o seno de 23 graus? Eu vou lá, ó, seno, e substituo. 0,385 igual a x sobre 13. Aí, ó, pega a calculadora aí, ó, e faz a regra de 3 aqui, ó. X vezes 1 dá x. 13 vezes 0,385 dá quanto? Dá 5,005. Então, ó, vamos dizer que dá aproximadamente 5 metros do chão. Perguntas? Pode sim. Deixa eu corrigir aqui só, para ficar bonitinho aqui, ó. X vai ser igual a aproximadamente de 5 metros. Rapidinho aqui, ó, só para finalizar. Um foguete é lançado sobre um ângulo de 80 graus. A que altura se encontra? Ó, de novo a altura. Tá vendo? Aqui vai ser x. Depois de percorrer 20 km em linha reta, então 20 km vai estar aqui, ó. Eu vou usar seno, cosseno, tangente. Seno de novo, só está dando seno, gente. Eu não queria isso não, mas só está dando seno. Então você vai fazer a mesma coisa. Seno de quem? De 80 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre medida da hipotenusa, que é de 20. Quem é o seno de 80 graus? É por isso que você tem que saber, ó, tá vendo? Porque ele vai colocar os três aqui. Você tem que saber o correto. 0,985 igual a x sobre 20. E aí você aplica, ó, o cruzado. Bota 1 aqui. X vai ser igual a 0,985 vezes 20 dá 19,7. Certo? Não deu para eu concluir todo o assunto. Eu só vou alterar lá a última parte da atividade do Wake. Certo, turma? A gente se vê na semana que vem. A gente não conseguiu finalizar, não. Mas só falta um detalhezinho para a gente finalizar o livro. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, turma.